Yeah. Yeah. Lucre R$5.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira, dia 5/11 de 2025. Mas não te peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. E para hoje temos dois bingos, duas múltiplas com odds 5 e 6 aí no final do vídeo, então assiste até o final. E além dos bingos e múltiplas, também tem um sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. Para participar, basta se inscrever, deixar o like e comentar, pois comentando você participa automaticamente dos sorteios. Os sorteios são feitos pelos comentários, então é necessário que você comente aí, deixe o like e se inscreva, ok? Então agora vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes. Maravilha, começamos aqui utilizando 3 jogos da Champions League. Temos a Inter de Milão jogando em casa contra o Kairat, temos o Barcelona enfrentando o Clube Bruges e o Manchester City enfrentando o Borussia Dortmund em jogaço aí pela Champions League, ok? Vamos falar primeiro do jogo da Inter de Milão. O Kairat que tomou umas goleadas aqui linda, Inter de Milão que até agora não tomou gol na competição, 3 jogos, 3 vitórias e 9 gols marcados e nenhum sofrido, 100% de aproveitamento em tudo, cara. Isso mesmo, não tomou gol ainda a Inter de Milão junto com o Arsenal. Então tem as duas melhores defesas da competição aí. O Kairat tá atualmente aqui na 34ª colocação, só marcou um gol, tomou 9. O Kairat que perdeu de goleada pro Real Madrid por 5-0 e tomou 4-1 da equipe do Sporting. Então o Kairat não vem tão bem aqui e empatou 0-0 com Pafos aí pela Liga dos Campeões. Então Kairat só conseguiu marcar contra a equipe aqui do Sport. Então tirando isso, não vem muito bem. Jogo para Inter de Milão golear, ok? Então 3-0, 4-0, 5-0 é tranquilo para Inter de Milão. Então a gente vai buscar um handicap -1 para Inter de Milão. Para Inter de Milão vencer por pelo menos 2 gols de diferença nessa partida contra o Kairat. E o outro jogo aqui, Barcelona e Clube Bruges. Barcelona que atualmente está na 9ª colocação com 6 pontos, tem 9 gols marcados, 4 gols sofridos. Barcelona aqui na Champions League perdeu para o Real Madrid, perdeu para a equipe do PSG por 2-1 jogando em casa, jogaço, ok? Perdeu de virada aí 2-1 e olha que os dois times estavam com reservas. Ele venceu a equipe do Newcastle por 2-1 e venceu também a equipe aqui, deixa eu ver qual foi a outra equipe que o Barcelona venceu, o Olympiacos por 6-1 jogando em casa. O Clube Bruges atualmente está na 20ª colocação com apenas 3 pontinhos aqui. O Clube Bruges tomou 4-0 do Bayern de Munique, enfrentou a equipe, deixa eu ver aqui, da Atalanta, tomou 2-1 fora de casa, jogando fora de casa, e na primeira rodada conseguiu vencer aqui o Mônaco por 4-1 jogando em casa, e agora vai jogar em casa contra o Barcelona. Jogo pro Barcelona vencer, mas por via das dúvidas, por questão de segurança, eu peguei pro Barcelona vencer um dos tempos, ok? E o jogo aqui é do Manchester City e Borussia Dortmund, mas jogo para gols, jogo com cara de vitória do Manchester City, mas a gente vai buscar o over 1,5, pois bateu nos últimos 4 dos 5 jogos, e todos os jogos aqui na casa do Manchester City, principalmente os mais recentes, bateu o over 1,5. Só em 2018 que teve uma vitória do Borussia por 1-0. Jogando em casa aqui, últimos 5 jogos do Manchester City, vem de 5 vitórias seguidas, venceu o clássico contra o Manchester United por 3-0, venceu a Napoli por 2-0, meteu 5-1 no Burnley, 2-0 no Everton e 3-1 no Bournemouth. É jogo para gols, vamos buscar o over 1,5 nessa partida do Manchester City e Borussia Dortmund. Então a triplazinha com odd 1.6
1.68 bem favorável. Os placares exatos para o jogo do Manchester City e Borussia Dortmund 2-1 Manchester City, jogo do Clube Bruges Barcelona 3-1 Barcelona e o jogo da Inter de Milão contra Kairat 5-0 Inter de Milão para golear a equipe do Kairat, ok? Então bilhetinho bem favorável, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui na Champions League, temos mais 3 jogos interessantes, onde eu fiz mais uma triplazinha absurda de legal, ok? Vamos lá, temos aqui Galatasaray e Ajax, Newcastle e Atlético Bilbao e Olympique de Marseille contra Atalanta. Jogaços! Vamos falar primeiro do jogo do Ajax e Galatasaray. Galatasaray que está na 14ª colocação com 6 pontos, começou muito bem a Champions League, venceu a equipe do Bodo por 3-1, ok? Venceu o Liverpool por 1-0 e perdeu para o Frankfurt de 1-0, de 5-1 na verdade, tomou uma lapada seca o Galatasaray para o Frankfurt. E a equipe do Ajax, cara, o que falar desse Ajax? Tomou 5-1 do Chelsea, 4-0 do Olympique de Marseille e tomou aqui 2-0 da Inter de Milão. A Ajax só tem um gol marcado, ok? E 11 gols sofridos, não vem nada bem a equipe do Ajax, é o lanterninha aqui da Champions League. Até o Pafos e o Kairat tá melhor que a equipe do Ajax. E o outro é o Benfica. Benfica e Ajax não tem nenhum pontinho ainda na competição. Duas equipes que vêm muito mal. E o Galatasaray vai jogar fora de casa. E para esse jogo não tenho o que falar. É jogo para gols, ok? Eu tava querendo buscar alguma coisa a favor do Galatasaray, mas a gente vai buscar o over 1,5. Últimos 2 jogos entre eles bateu a linha de over 1,5. Acredito que até possa sair um golzinho de Osimhen, hein? Então over 1,5 no jogo do Ajax e Galatasaray. O jogo do Olympique de Marseille e Atalanta, a mesma coisa, jogo para gols. Ambos aqui tá na zona de classificação. A Atalanta tá na 17ª e o Marseille na 18ª colocação. Últimos confrontos entre eles, na verdade os 2 únicos confrontos bateu a linha de over 1,5. É jogo para gols. O Olympique de Marseille vem de 4 dos últimos 5 jogos em casa batendo a linha de over 3,5. A Atalanta fora de casa, 4 dos últimos 5 jogos fora de casa bateu a linha de over 1,5, jogo para gols. E o outro jogo aqui é Newcastle e Atlético Bilbao. Eu vou buscar um golzinho da equipe do Newcastle, ok? Que vai jogar em casa. Últimos 5, 6, 7, 8, 9 jogos seguidos do Newcastle jogando em casa. Newcastle marcou e o Atlético Bilbao fora de casa não vem muito bem. O Newcastle que atualmente está na zona de classificação direta para as oitavas de final. Isso mesmo, está na 8ª colocação com 6 pontos aí. Então se terminasse essa fase de liga agora, ele já estaria nas oitavas de final aí da Champions League. Newcastle começou muito bem, tem 6 pontos aí na competição. É jogo pro Newcastle marcar. Bilhetinho com odd 1.58, over 1,5 no jogo do Olympique de Marseille e Atalanta. Newcastle para marcar e over 1,5 no jogo do Galatasaray e Ajax, ok? Placares exatos: 2-1 Galatasaray em cima do Ajax, Newcastle e Atlético Bilbao 2-1 Newcastle em cima do Atlético Bilbao, Olympique de Marseille e Atalanta, jogo para ser empate 1-1. Então bilhetinho com odd 1.58 bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Champions, nosso querido Chelsea vai jogar fora de casa contra o Qarabağ. Chelsea que atualmente está na 11ª colocação e logo após na 13ª já tem o Qarabağ. Qarabağ que começou muito bem essa fase de liga e tem chance aí de ir para um possível playoff para ir para as oitavas de final. Isso mesmo. Qarabağ que venceu a equipe do Copenhague por 2-0, venceu aqui a equipe do Benfica por 3-2 e um jogaço absurdo, tomando 2-0 do Benfica, o Qarabağ jogando fora de casa. Isso mesmo, Benfica jogando em casa. Qarabağ começou tomando 2-0 no primeiro tempo e buscou a virada para 3-2 aí, uma virada histórica do Qarabağ. Tá com 6 pontinhos aí na competição.
tá empatado com o Chelsea aqui e tá na zona de classificação para os playoffs aqui. Isso mesmo, para ir buscar as oitavas de final. Que legal! E agora vai enfrentar o Chelsea, não tem o que fazer. A vitória do Chelsea é favorito para vencer essa partida. Únicos dois confrontos entre eles na história aqui também foi pela Champions League em 2017 e foi goleada 6-0 Chelsea na ida e 4-0 na volta. Isso mesmo, Chelsea não tava de brincadeira, no total 10-0 no agregado. Vou buscar vitória a favor do Chelsea, que vem de 4 vitórias seguidas fora de casa. Chelsea não tá de brincadeira, então provavelmente vence esse confronto contra o Qarabağ. Só que eu busquei um mercado a favor do Qarabağ, que é o mercado de finalizações. Qarabağ jogando em casa, independente se é equipe forte ou não, ele finaliza pelo menos 6 vezes na partida, ok? Então vou buscar 6 finalizações do Qarabağ no jogo aí contra a equipe do Chelsea. Bilhetinho com odd de 1.57 e meu placar exato para esse jogo do Chelsea Qarabağ é 3-1 Chelsea para vencer e tomar um golzinho da equipe do Qarabağ, que vem muito bem aí, já tem no total 6 gols marcados, 5 gols sofridos. Acredito que vai dar um pouquinho de susto no Chelsea aí, ok? Então placar exato 3-1 Chelsea, bilhete com odd de 1.57, bem favorável, dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui, indo agora para a Liga da África do Sul, temos o Mamelodi jogando em casa, temos o Orlando jogando fora de casa e temos pela Liga Chilena, Universidade de Chile enfrentando o Everton. Pro jogo do Mamelodi, eu peguei um golzinho a favor da equipe da casa. Mamelodi que tá na primeira colocação aqui com 22 pontos, 18 gols marcados, vai enfrentar o sexto colocado. Últimos 5 jogos entre eles, Mamelodi marcou pelo menos em 4 e venceu 4 confrontos. O único que ele não marcou foi o que ele perdeu por 1-0, jogando em casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota aqui, mas não foi pela Liga da África, então a gente vai buscar um golzinho do Mamelodi. O outro confronto é o confronto do Orlando enfrentando o Golden. Orlando que atualmente está na terceira colocação, vai enfrentar o sétimo colocado. Últimos 5 confrontos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5 e todos bateram a linha de over 2,5 gols. Então vou aproveitar esse over 1,5 na partida do Golden versus a equipe do Orlando. E o jogo da Universidade de Chile versus Everton é jogo para gols também. A gente vai buscar o over 1,5 na partida do Universidade de Chile e Everton, que achei bem interessante, bem favorável. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5. É jogo para gols, bora de over 1,5, que achei interessante. O bilhete ficou com odd 2.14, um odd muito alto e bem legal. Placares exatos para esse jogo: Mamelodi TS Galaxy, vitória do Mamelodi por 2-0. Jogo do Golden versus Orlando, vou de vitória de visitante do Orlando por 2-1 para vencer fora de casa. E o jogo do Universidade de Chile e Everton, vitória do time da casa para Universidade de Chile vencer por 2-1 a equipe do Everton. Bilhete com odd 2.14, bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para o Brasileirão, temos 2 confrontos interessantíssimos. Temos o Botafogo enfrentando o Vasco da Gama em clássico carioca. Temos clássico paulista, Bragantino e Corinthians. 2 jogaços aqui, onde eu fiz um bilhetinho bem favorável. Pro jogo do Botafogo e Vasco da Gama, peguei os mercados mais simples possível, que é um golzinho da equipe da casa. Botafogo que marcou nos últimos 5 jogos contra a equipe do Vasco da Gama, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Acredito que o Botafogo seja favorito a pelo menos marcar contra o Vasco da Gama. Vasco que atualmente está na 9ª colocação depois de uma arrancada incrível com o Diniz. Vasco vem muito bem na competição, está na zona de Sul-Americana e talvez possa lutar por uma vaga nos playoffs da Libertadores, ok? Esse confronto é jogo para sair um golzinho do Botafogo e pelo menos 6 escanteios na partida. O confronto entre Corinthians e Bragantino é simples, é jogo para sair pelo menos um golzinho. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5, só que na casa do Bragantino, todos os últimos 5, só 2 bateu over 1,5, o restante foi under, foi apenas um golzinho só. Então a gente vai buscar um golzinho e para ambas as equipes receber um cartãozinho. O bilhete fica com odd de 1.53, bem legal. Meu placar exato para esse jogo, entre
Bragantino e Corinthians é 2-1 Corinthians, para vencer o Bragantino, mesmo jogando fora de casa o Corinthians. E o jogo aqui do Botafogo e Vasco é 2-0 Botafogo, para vencer sem tomar gols da equipe do Vasco da Gama. Então, bilhetinho bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. O Bahia vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Bahia que está na zona de classificação para os playoffs da Libertadores. Só que a situação do Bahia fora de casa não é muito boa. Dos últimos 6 jogos fora de casa, o Bahia perdeu 5, empatou 1 com o Mirassol. O Bahia é muito ruim fora de casa. O mais legal é que todos os jogos bateu a linha de over 1,5. E o Atlético Mineiro em casa está invicto há mais de 10 jogos. Vem no total de 3 empates e 7 vitórias. Vem muito bem a equipe mineira. É jogo pro Atlético Mineiro marcar, não tem o que fazer. Últimos 5 jogos entre Atlético Mineiro e Bahia, Atlético Mineiro venceu 3 jogos e empatou 2 de 1-1. Então provavelmente a equipe mineira vença o Bahia, ok? Ou pelo menos empate. A gente vai buscar um golzinho do Atlético Mineiro e vamos pegar o mercado a favor do Bahia, que é o mercado de finalizações. Todos os últimos confrontos aí, o Bahia conseguiu finalizar pelo menos 8, 9, 10 vezes aí. Então é muito bom, mesmo perdendo jogos fora de casa, o Bahia finaliza bastante. Eu garanti vários wins utilizando esse método de finalização a favor da equipe baiana. Apesar de não vir correspondendo muito bem fora de casa, perdeu jogos fáceis, perdeu o Bavi por 2-1, perdeu o jogo contra o Ceará. O Bavi eu falo que é jogo fácil porque o Vitória estava na zona de rebaixamento e o elenco do Bahia é um elenco superior à equipe do Vitória. Só que tem a questão de ser clássico, né? Quando se trata de clássico, não tem elenco, não tem posição na tabela, não tem nada que defina. É guerra, é clássico, então vai depender da garra dos times. E naquele jogo, o Vitória estava com mais garra que a equipe do Bahia e não é à toa que venceu no Barradão por 2-1, ok? Então fora de casa, o Bahia não vem tão bem, então peguei o golzinho da equipe do Atlético Mineiro e 8 finalização para a equipe baiana, para o Bahia finalizar pelo menos 8 vezes no jogo. Bilhete com odd 1.53 e o placar exato é simples. A maioria das derrotas aqui do Bahia, o Bahia perde e marca pelo menos. Vamos buscar a vitória do Atlético Mineiro por 2-1 em cima da equipe do Bahia, hein? 2-1 Atlético Mineiro, bilhete bem favorável, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Utilizando o restante dos jogos, eu fiz uma triplazinha bem legal. O único jogo que eu não utilizei foi o jogo do Juventude Esporte, que não nos interessa tanto, pois é confronto de desesperados. É lanterna versus vice-lanterna aí. É um jogo que pode sair bastante gols, pois os últimos 4 jogos entre eles bateu a linha de over 2,5, ou 1,5 e 3 bateu a linha de over 2,5, mas eu vou ficar de fora nesse confronto. Peguei 3 jogos aqui que me interessa, que é o jogo do Vitória versus a equipe do Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo e São Paulo. Jogo do Vitória Internacional, coloquei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, e pro Vitória finalizar pelo menos 8 vezes na partida. Essa linha vem batendo tranquilamente. Jogo do Grêmio versus Cruzeiro, coloquei para sair um golzinho na partida e pro Cruzeiro finalizar pelo menos 9 vezes na partida. E o jogo do Flamengo versus São Paulo, peguei alguns mercados a favor da equipe do São Paulo. 3 finalizações no primeiro tempo, principalmente que ele vai jogar em casa, e para pelo menos finalizar 7 vezes na partida. Juntando esses 3 jogos, temos um bilhete aqui com odd 1.56, bem favorável, bem legal. Agora vamos ver os placares exatos para essa partida. Para o jogo do Flamengo e São Paulo, vou buscar uma vitória do Flamengo por 1-0 aí. Jogo da equipe do Grêmio contra Cruzeiro, vitória do Cruzeiro fora de casa por 2-1, e o jogo do Vitória Internacional, Vitória jogando em casa é bem chatinho, vou buscar uma vitória de 1-0 do Vitória, isso mesmo, triunfo por 1-0 para a equipe do Vitória vencer a equipe do Internacional que fora de casa não vem tão bem. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, Internacional perdeu 6 fora de casa, empatou 1 com Juventude, vice-lanterna, isso mesmo. Então Internacional não vem nada bem, tá
tá lutando também para não cair, pois atualmente o Vitória que tem 31 pontos, o Santos tem 33 e o Internacional tem 36. Internacional ainda tem chance de cair, junto com o Bragantino, ok? E o Atlético Mineiro que tem 37. Eles que não se cuidem não, hein? Qualquer 2 derrotas, 3 derrotas seguidas aqui, ou o Atlético, ou o Bragantino, ou o Internacional, pode entrar na zona de rebaixamento. Então, bilhetinho com odd 1.56, placares exatos, anota aí: 1-0 Flamengo, 2-1 Cruzeiro em cima do Grêmio, e Vitória Internacional 1-0 Vitória para vencer jogando no Barradão. Bilhete bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a nossa múltipla, nosso bingo, temos aqui no total mais de 4 jogos do Brasileirão que eu selecionei. A odd ficou 3.50. Temos aqui o jogo do Vitória Internacional, peguei uma dupla hipótese Vitória para ele não perder jogando em casa. Jogo do Botafogo e Vasco da Gama, para o Botafogo marcar contra a equipe do Vasco. Jogo do Atlético Mineiro e Bahia, para o Atlético Mineiro marcar contra o Bahia. Jogo do Cruzeiro e do Grêmio, para sair um golzinho na partida, e handicap mais 2 para o Cruzeiro não perder por 2 gols de diferença. E o jogo do Bragantino e Corinthians, a mesma coisa, para sair um golzinho na partida e para o Corinthians não perder por 2 gols de diferença. Bingo, múltipla com odd 3.50, bem favorável, bem legal, e que dá sim pra gente buscar nosso win. E o nosso outro bingo, nossa outra múltipla, ficou com odd 5.41, ficou linda demais. Utilizando jogos da Champions League, da Liga Africana, jogo do Mamelodi, do Orlando. Vamos lá que eu vou estar mostrando aqui. Jogo do Mamelodi versus a equipe do TS Galaxy. Coloquei pro Mamelodi vencer um dos tempos, então ganhar qualquer um dos tempos. Jogo do Golden versus a equipe do Orlando. Peguei over 1,5 na partida. Jogo do Chelsea versus a equipe do Karabag, vitória seca do Chelsea com pagamento antecipado. Só pegue se sua casa liberar o pagamento antecipado. Jogo da Inter de Milão e Kairat, para a Inter de Milão fazer 3 gols. Peguei o over 2,5 gols a favor da equipe da casa, para a Inter meter pelo menos 3 gols no Kairat. Jogo do Manchester City e Borussia Dortmund, peguei o over 1,5 gols para o time da casa, para o Manchester City meter pelo menos 2 gols na equipe do Borussia Dortmund. E o jogo do Barcelona, para o Barcelona ganhar qualquer um dos tempos, ok? Temos nosso bingo aqui, nossa múltipla com odd 5.41. Juntando aqui esse bingo com a outra múltipla, temos uma odd 16 ou até uma odd 17 aqui, ficou com odd muito alta. Então bem legal. Então tá bem favorável, dá sim pra gente buscar esse ganhaço, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites, bilhetes, bingos e múltiplas para vocês. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.